Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela participação. Meu nome é Carolina Marzano, eu sou advogada e Compliance Officer da ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, que é uma associação que congrega cerca de 2.000 empresas do setor de TI. E em 2017, em parceria com o escritório Matos Filho, foi uma das primeiras associações no Brasil a implementar o seu programa de compliance, inicialmente interno, e num segundo momento nós estendemos essa iniciativa através do programa Minha Empresa Ética, que tem como objetivo conscientizar o mercado sobre as melhores práticas de conduta e ética, incentivando os nossos associados a formalizarem essas condutas através de regras e da implementação de um programa de integridade. Hoje o nosso webinar ele vai falar sobre medidas de compliance em tempos de crise. Eu gostaria de pedir a gentileza de que todos que tiverem perguntas as façam através da ferramenta, do chat da ferramenta. Essas perguntas vão ser respondidas ao final da apresentação dos palestrantes e as que não puderem ser respondidas durante o webinar serão respondidas por e-mail. Feita essa breve introdução, eu gostaria de passar a palavra aos nossos palestrantes. Então, nós vamos conversar hoje com o Dr. Thiago Luiz Sombra, que é sócio do escritório Matos Filho, das práticas de compliance e ética corporativa, tecnologia e infraestrutura, e o Dr. Thiago Jabor, também sócio do Matos Filho, na prática de compliance e ética corporativa. Então, eu desejo um bom webinar a todos e passo a palavra aos palestrantes. Bom dia, Carolina. Em primeiro lugar, em nome do escritório, eu queria agradecer pela oportunidade de a gente participar desse webinar. Esse é um assunto que a gente vem discutindo bastante desde o começo da crise do Covid-19 e das medidas que foram tomadas pelo poder público para responder às consequências da crise. Nós temos visto esse assunto de questões de compliance se desenvolvendo em diversos setores, o setor de tecnologia não é diferente. E a gente estruturou uma apresentação hoje de uma forma bastante objetiva, dividida em dois grandes temas, os grandes conjuntos de temas. Nós vamos começar com um pouquinho de uma explicação do contexto atual, da importância de se manter as medidas de compliance em andamento atualmente, ou seja, o cenário atual, e depois abordar alguns assuntos específicos que vêm surgindo, e aí eu vou passar a palavra para o Thiago, para abordar alguns assuntos específicos que vêm surgindo como consequência da crise. Então, a gente vai tratar de dispensa de licitações, para aquisição de produtos pelo poder público nesse momento de crise. Nós vamos tratar da flexibilização das regras de contratação pública, vamos tratar das regras de doação, requisição administrativa e outros desafios que as empresas vêm enfrentando. A primeira pergunta que a gente queria abordar com vocês hoje era por que falar em compliance em tempos de Covid-19? A gente sabe que a situação de pandemia, ela obviamente tem uma consequência imediata e uma preocupação imediata para as empresas e para a alta administração, que é com a saúde dos funcionários, é a saúde das pessoas que trabalham na companhia, é a saúde das suas famílias, mas obviamente essa não é a única consequência de uma pandemia. A gente tem aí no slide que vocês veem hoje, agora na tela, um resumo na coluna do meio de consequências que são decorrentes do cenário de pandemia. A primeira delas é a alteração do cenário econômico, né? Setores econômicos e atividades econômicas que dependem da interação pessoal para ocorrer, né? Supermercados, restaurantes, hotéis, uma série de outros tipos de serviços que são prestados e que dependem da circulação de pessoas e da interação de pessoas, obviamente estão sofrendo nesse momento, ou seja, os impactos econômicos das medidas de isolamento social, elas alteram o cenário, elas causam uma expectativa de retração na economia que está se vendo ao redor do mundo, e isso obviamente afeta as empresas e exige das empresas medidas de adaptação. Então, a gente tem visto diferentes setores responderem de diferentes formas, o setor de logística e varejo passando muito para entregas via aplicativos, o setor de restaurantes reestruturando suas operações para fazer operações de delivery, as empresas
redirecionando investimentos para ações de tecnologia, para permitir que os seus funcionários trabalhem de casa, empresas que estão readaptando suas linhas de produção. Então, tem várias empresas no Brasil hoje que mudaram os seus produtos para produzir álcool gel, para produzir máscaras, para produzir outros tipos de produtos que são importantes para a resposta à crise nesse momento. Ou seja, as empresas também enfrentam uma necessidade de adaptarem os seus negócios, os seus modelos de atuação para responder a essas ações. Com o poder público não é diferente, né? O poder público, então, vem, tanto em nível municipal, estadual e federal, a publicação de normativos emergenciais, de normas que praticamente diariamente mudam, são adaptadas, novos desafios que aparecem cotidianamente e que são, obviamente, exigem uma resposta do poder público, né? Hoje a gente está numa situação de um pouco mais de estabilidade. Se vocês se lembrarem, um mês atrás, quando estava o começo desse momento da crise, pode voltar um slide, por favor? Quando no começo da situação de crise, era mais comum que a gente tivesse medidas diárias para esse tipo de normativos. Hoje a situação está um pouco mais estabilizada. De qualquer forma, aumenta nesse momento a interação de empresas com o poder público e aumentam as atividades de fiscalização. A gente tem essa expressão, né, que a gente usa, enforcement never sleeps, ou seja, o governo não para de aplicar a lei, o governo não para de continuar a sua atividade de fiscalização e continuar a sua atividade de supervisão, mesmo durante esse tempo de crise. Então, essa é uma mensagem que a gente tem passado para as empresas, né? Pode parecer que o poder público está direcionado ou está preocupado com outras situações, e é fato isso, mas as atividades de aplicação da lei não pararam por conta disso. Os tempos de crise também trazem novos desafios e questões que são específicas da situação que nós vivemos atualmente. Então, especialmente para aquelas empresas que atuam no setor de saúde, existem estimativas de que a corrupção no setor de saúde leva à perda de aproximadamente 500 bilhões de dólares por ano ao redor do mundo. E é claro que com o aumento do gasto público e com o aumento de situações em que o poder público precisa investir em ações emergenciais de saúde, e também os precedentes de emergências sanitárias anteriores, como a do vírus Ebola e de outras pandemias, há, obviamente, aqueles que se aproveitam de situações de infortúnio para tentar lucrar, né? Então, os riscos de corrupção, sobretudo em alguns setores, aumentam nesse momento, porque você tem, obviamente, aquelas tentativas oportunistas de se aproveitar do momento da crise. Então, a recomendação básica que a gente tem dado para empresas de todos os setores é tentar identificar esses riscos de corrupção específicos do seu setor, ou seja, como que o seu setor está sendo, ou como que a sua empresa está sendo afetada pelas situações de pandemia e pelas ações de resposta do poder público, e tentar entender quais são os riscos específicos novos que são trazidos pela situação de pandemia e que precisam ser, e cujas respostas precisam ser reforçadas para, obviamente, permitir que os recursos sejam utilizados para aqueles que têm maior necessidade. E por que isso é uma preocupação, né? Obviamente, a gente tem visto que o poder público tem respondido, inclusive com relação a prazos processuais, em diferentes esferas, existem medidas de extensão de prazos para que processos administrativos e processos judiciais sejam resolvidos. Mas essas são suspensões temporárias. A vigência das leis, ou seja, a aplicabilidade de leis como o Código Penal, a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei de Combate à Corrupção, não foram afastadas, ou seja, essas leis continuam em vigor, apesar dos seus prazos estarem suspensos, ainda assim elas são aplicáveis. E, obviamente, o poder público continua a sua atividade de fiscalização. Passada a pandemia, todos os fatos que aconteceram durante a pandemia não estão isentos de uma análise, de uma tentativa de fiscalização. A prova disso é que a gente fez um levantamento entre os dias 15 de março de 2020, que é mais ou menos a época em que começam a entrar em vigor as medidas de quarentena e isolamento social, tanto em São Paulo quanto no Distrito Federal e em outros estados,
até o dia 8 de abril, portanto, um espaço de aproximadamente 20 dias, a Controladoria Geral da União instaurou 20 processos administrativos de responsabilização, ou seja, são processos que buscam a aplicação de penalidades com base na lei anticorrupção. Então, isso mostra, é um exemplo daquilo que a gente falou, né, do enforcement never sleeps. Mesmo numa situação de crise, de isolamento social, a Controladoria Geral da União continua com a sua atividade e continua instaurando processos para buscar a aplicação de penalidades em casos suspeitos de a corrupção e outras infrações das normas de contratação com o governo federal. E, obviamente, as ações de resposta à crise também trazem situações de possíveis irregularidades. Então, se vocês têm acompanhado as notícias, e nós reproduzimos aí à direita desse slide algumas dessas notícias, já existem irregularidades específicas relacionadas a ações de resposta à pandemia do Covid-19 e que geraram já uma resposta do poder público. Então, o Portal da Transparência, que vem divulgando gastos específicos com relação ao coronavírus, a CGU criou um canal específico para receber manifestações relacionadas a isso, e o governo já vem gastando um montante bastante elevado de recursos, que a CGU, obviamente, tem essa função de buscar dar mais transparência e de fiscalizar a aplicação dessas verbas. Então, no próximo slide, a gente tem outros exemplos de situações que vêm ocorrendo também relacionadas à resposta. Então, a aquisição e a montagem de hospitais de campanha, por exemplo, houve inclusive uma reportagem no Jornal Nacional há alguns dias a respeito de uma suspeita de irregularidade e de conluio entre empresas para apresentar propostas de construção de hospitais de campanha no Rio de Janeiro. A Justiça de Santa Catarina já suspendeu uma licitação para um hospital de campanha contra o coronavírus na cidade de Itajaí, ou seja, questões que são específicas relacionadas às ações de resposta, né? No próximo slide também a gente tem mais exemplos. Então, no Maranhão, inclusive ontem, né, o que já foi apelidado de Corona Jato, né, assim, com o nosso talento todo especial do brasileiro para botar nomes nas ações policiais, ontem, então, foi deflagrada o que já está se chamando de Corona Jato, ou seja, ações da Polícia Federal que são voltadas especificamente para a fiscalização de irregularidades relacionadas a recursos aplicados como parte da resposta ao coronavírus. E a gente tem que lembrar que esse é um ano de eleições, esse não é um ano de eleições municipais, esse é um ano de campanha eleitoral, apesar das pessoas não se recordarem, obviamente isso não está na cabeça de ninguém nesse momento, é um ano com regras especiais relacionadas à atuação do poder público. Então, o Ministério Público Eleitoral no Rio de Janeiro, por exemplo, já começou a fiscalizar e acompanhar as ações que podem influenciar nas eleições de 2020 no município do Rio de Janeiro. Então, isso também é outro complicador que se introduz, ou seja, agentes públicos tentarem se aproveitar das ações de resposta para fazer ações de campanha. Então, isso é outro ponto em que a gente precisa ficar atento. Então, tudo isso mostra que, de fato, a situação de pandemia, muito longe de interromper as ações de compliance, ou muito longe de permitir uma suspensão temporária das ações de compliance, ela, pelo contrário, ela pode criar situações, ela pode criar novos riscos, ela pode gerar novas preocupações que as áreas de compliance precisam estar atentas. Então, nos próximos slides, a gente vai mostrar um pouquinho o que a gente tem recomendado para empresas, para que elas possam manter os seus programas de compliance ou manter o monitoramento dos seus programas de compliance durante esse período de crise. Podemos seguir. A primeira coisa que precisa ser feita, obviamente, é organizar a resposta. Então, as áreas de compliance, elas estão instaladas, obviamente, empresas têm diferentes tipos de estruturas de compliance que respondem a diferentes tipos de risco, mas todas as empresas precisam responder de forma coordenada. Isso passa, em primeiro lugar, por criar um comitê de crise, ou um comitê de resposta, ou um comitê de monitoramento, qualquer que seja a conformação que ele vai ter, cada empresa vai ter a sua própria realidade. É importante que exista um conjunto de pessoas que estejam preocupadas em desenhar e implementar e monitorar as medidas de resposta. O primeiro passo que esse comitê deve adotar é a revisão da matriz de risco. Como a gente mencionou, a situação de pandemia, ela
agrava determinados riscos, por exemplo, riscos de contratação direta com a administração pública, e ela traz novos riscos, por exemplo, riscos de requisição administrativa, que o Thiago vai tratar de forma mais específica. Então, é importante que as empresas aproveitem esse momento para entender como é que a situação de pandemia do Covid-19 muda as suas matrizes de riscos, né? Como é que ela muda o monitoramento, como que ela muda as situações a que a sua empresa está exposta. Para isso, é preciso também um monitoramento cuidadoso das alterações legislativas. Então, a empresa também tem que estar atenta ao que o poder público está fazendo, especialmente as agências reguladoras do seu setor, se for o caso de empresas de setores regulados. No caso das empresas de tecnologia, muitas vezes você tem regulamentações específicas, a gente pode abordar, inclusive, o fato da LGPD ter sido, existem essas tentativas de prorrogação da entrada em vigor, ou seja, o que muda no cenário. Então, é preciso você coletar informações a esse respeito. É preciso entender também como é que a alteração das rotinas de trabalho muda ou suspende situações que estão em ocorrência, ou seja, a interrupção das viagens, o isolamento dos colaboradores, o fato de que a pessoa está em casa, o que isso muda na forma de trabalho, né? Perguntas que a gente tem recebido com frequência. Eu tenho investigações em andamento, eu posso fazer entrevistas de investigação interna durante a pandemia? Como é que eu faço para coletar informações se o funcionário está com o laptop dele em casa? Eu posso mandar alguém do TI ir buscar essa máquina? Enfim, tem série de perguntas que devem ser respondidas e é importante que a empresa monitore como essas alterações nas rotinas de trabalho afetam as ações das áreas de compliance. É preciso reforçar esses princípios, né? As pessoas estão distantes. Se você tem na sua empresa, por exemplo, os cartazes espalhados por todo a sua sede, com mensagens de compliance, com mensagens do seu programa de integridade, que as pessoas são continuamente expostas a essas mensagens nos televisores, na Copa, elas não estão mais no escritório. Como é que você continua fazendo essa comunicação? Como é que você continua transmitindo a informação de que a tomada de decisões da empresa deve ser pautada nos princípios éticos, né? E os seus fornecedores, né? O que eles têm feito? Fornecedores de alto risco, como é que eles têm respondido a essas ações de crise, né? As pessoas nesse momento estão, obviamente, em diferentes setores, sofrendo impactos diferentes sobre suas receitas, né? Isso é verdade para empresas grandes, mas é verdade também para empresas médias, para prestadores de serviço, né? O que o seu despachante pelo que ele está passando e quais são os riscos a que ele está exposto e o que pode acontecer como resultado dessa necessidade maior desse momento de crise, ou seja, o que teus fornecedores de alto risco têm feito. É preciso que você continue monitorando o que está acontecendo na prestação desses serviços. Se houver necessidade de aplicação de medidas disciplinares, como fazer isso de uma forma cuidadosa, em que momento fazer isso, né, levando em consideração uma situação especial de crise, quando resolver esses temas, né? E, obviamente, a empresa que toma essas medidas e que consegue fazer com que o seu programa de compliance continue funcionando, deve ser capaz de comunicar essas ações para os seus principais stakeholders, né? Para dar um exemplo, nós somos um escritório de advocacia, temos recebido de vários clientes questionamentos a respeito do que o escritório está fazendo em resposta às ações do Covid-19, ou seja, empresas preocupadas em entender como que os seus prestadores de serviço têm agido com a crise. Então, é importante que você comunique também para suas contrapartes contratuais, para aqueles stakeholders importantes, o que você vem fazendo para responder a essas novas necessidades. Podemos seguir. O comitê de crise, ele deve, então, trabalhar nessa matriz de risco, tentando entender os seguintes aspectos. Aqui a gente colocou aqueles que a gente entende que são os mais importantes. Obviamente, eles não resumem tudo, eles não esgotam o assunto, mas essas são as frentes que a gente entende que são as mais importantes. Riscos de corrupção. A corrupção é entendida aí de forma mais ampla, né? Quais são os riscos específicos de fraude? A gente tem visto, por exemplo, aumentarem os reportes de fraudes feitas por telefone celular. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia têm utilizado seus telefones celulares para fazer pedidos de comida, para fazer operações bancárias, para fazer pagamentos que antes aconteciam via maquininha de cartão, e aumentam, obviamente, os pedidos de fraude. Se você prestar atenção, existem casos que vêm ocorrendo quase que diariamente. A gente vê notícias a respeito de uma fraude específica que começou
motivada por essas mudanças, né? Conflito de interesse, as contratações tendem a ser mais emergenciais nesse momento. Então, como é que você monitora o conflito de interesse nesse novo cenário? Doações. As empresas têm sido demandadas não só por instituições de caridade, mas também pelos poderes públicos, né? Sobretudo municípios e regiões mais afastadas que têm poucas condições financeiras de manter ações de resposta, têm sido solicitados a fornecer equipamentos, a fornecer materiais, a fornecer recursos financeiros em alguns casos, e são novos riscos que surgem. Então, essa é a primeira frente, é a frente de corrupção. A frente de suprimentos e logística, né? Nesse momento, como que a companhia consegue fazer com que as suas redes logísticas continuem funcionando. Isso é especialmente importante, por exemplo, para o setor de varejo, que em muitas regiões continua funcionando por se tratar de serviços emergenciais, serviços essenciais de abastecimento, né? Como manter a sua logística nesse momento? Se você depende de uma rede de transporte, se você depende de uma rede de suprimentos, em cada região em que você atua. Questões contratuais, né? Nós temos, por exemplo, auxiliado diversos clientes na revisão dos seus contratos e quais contratos que são impactados pelo Covid-19, quais contratos que não são impactados, quais contratos que podem sofrer a suspensão ou até mesmo uma rescisão antecipada por questões de força maior. Como é que estão a sua relação com clientes e fornecedores e as suas relações contratuais nesse momento? Questões regulatórias, novas exigências do poder público. O que você precisa reportar? Se você tem casos de Covid na força de trabalho, para quem você precisa enfiar essa informação? O que você precisa demonstrar? O que vai ser fiscalizado, né? Outro exemplo de situações que a gente tem também auxiliado clientes é ações de fiscalização. Vão aumentar nesse momento. Como responder às ações de fiscalização de diferentes órgãos e diferentes níveis, né? Quais são os riscos a que você está exposto se houver uma determinada frente de fiscalização específica relacionada às ações de pandemia. Questões trabalhistas, né? Demissões, suspensão de contrato de trabalho, a mudança de jornada, quais são os riscos que podem surgir desse tema. Questões financeiras e tributárias, multas tributárias, oportunidades de revisão de obrigações tributárias que o poder público vem fornecendo para as empresas como forma de aliviar o impacto financeiro, o que você pode fazer, quais são as linhas de crédito, eventualmente. A gente tem materiais hoje compilando linhas de crédito disponíveis para diferentes setores que podem precisar de um auxílio financeiro nesse momento. E, obviamente, como é que a companhia, na medida e com respeito às restrições que estão sendo estabelecidas pelo poder público, como é que a companhia consegue manter os seus negócios, né? Que questões de continuidade são importantes e o que pode acontecer no futuro que possa prejudicar essa capacidade de continuar com seus negócios. E, para isso, é preciso de, como a gente mencionou, visibilidade e acessibilidade, né? A gente, nesse momento, tem visto a utilização de diferentes canais de comunicação, mas essa comunicação deve continuar sendo clara e transparente, né? Os seus colaboradores devem ser capazes de entender de forma muito objetiva como é que a empresa vem respondendo a essas ações, né? É importante que o compliance faça o que a gente chama de outreach, estabeleça discussões, se mantenha presente no dia a dia dos seus funcionários, faça discussões sobre a importância da integridade, sobre eventuais vulnerabilidades nos sistemas de controle, como que a companhia vem respondendo a isso, ou seja, comunique-se com esses funcionários, né? Mantenha políticas e procedimentos em locais de fácil acesso. Então, especialmente agora, a intranet se torna uma ferramenta mais importante, o e-mail se torna uma ferramenta mais importante, esses aplicativos de comunicação que a gente vem utilizando, ou seja, mantenha essa facilidade de acesso para essa pessoa precisar consultar o seu material. E, por fim, procure se adaptar, né? Que mudanças você pode fazer dentro dos seus programas e procedimentos para que você tenha uma capacidade maior de atuação nesses momentos de crise e uma capacidade de manter os seus registros, né? Os canais de denúncia, obviamente, precisam permanecer em funcionamento. Você precisa continuar dando a oportunidade das pessoas de acessar esses canais. E existem empresas hoje, inclusive, que readaptaram seus canais para que eles fossem também canais para tirar dúvidas sobre medidas de higiene. Então, há empresas que hoje aproveitam a estrutura do seu canal de denúncias para também transformá-lo num canal de consultoria sobre ações de resposta. As investigações internas, né? Como é que elas devem ser conduzidas, né? Continuando,
nessa situação excepcional. Entrevistas com um pouco mais de cuidado, porque elas são feitas de forma remota. As perguntas que são feitas nas entrevistas, obviamente, são perguntas delicadas. Se a pessoa vai fazer, se a pessoa não tem um home office adequado em casa, você não quer fazer essas perguntas na frente de um parceiro, na frente de filhos. Tem que ter uma certa sensibilidade para continuar conduzindo essas investigações nesse momento. Utilizar ferramentas de e-learning. Essas ferramentas têm sido extremamente úteis para as empresas, extremamente adaptáveis a tipos diferentes de necessidades. Então, busque essas ferramentas para manter a instrução dos seus funcionários durante a crise. Mantenha atenção nos seus contratos, nos aspectos contábeis. Veja se você tem algum impacto que deva ser considerado nas suas demonstrações financeiras. E preserve, né, a impessoalidade, né? Mesmo numa situação, a gente tem visto, por exemplo, agentes públicos, sobretudo em negociações com o poder público, negociações de leniência, negociações, e que essas interações continuam acontecendo. Mas essas interações, muito embora você vá fazer uma videoconferência com um agente público, mantenha a impessoalidade, mantenha a formalidade, mantenha a necessária cautela com os documentos, com o tipo de ações que vão ser. Procure entender quais são os procedimentos que estão sendo adotados, mas sempre mantendo as regras do seu programa de compliance. Obviamente, pessoal, isso não, como a gente mencionou, não esgota todos os temas, são questões importantes e que respondem a diferentes desafios. E agora a gente queria passar, eu vou passar a palavra para o Thiago, para a gente passar para alguns temas específicos e pontos de atenção específicos. Esse é um slide final que resume tudo que a gente mencionou de uma forma visualmente clara e que pode ser acessado por vocês posteriormente. Mas agora a gente queria entrar em alguns temas específicos que têm gerado dúvidas e que podem ser úteis para você. Então, Thiago, com você. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a ABS mais uma vez por essa parceria. A ABS é uma instituição que congrega aí toda a indústria de tecnologia, provavelmente, com empresas de todos os portes, e uma empresa com uma perspectiva completamente inovadora, uma associação que foi uma das primeiras associações no Brasil a ter um programa de compliance estruturado com o intuito de evitar qualquer tipo de exposição para ela e para os seus associados. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho dos problemas, dos principais problemas que nós temos visto aqui, sobretudo para empresas de tecnologia, né? Com um foco muito específico no setor, mas também com temas que vão acabar interessando outras empresas também. A primeira delas diz respeito às questões de dispensa de licitação, né? O que aconteceu com o Covid-19, o governo federal ele acabou editando uma série de atos normativos nos quais ele passou a flexibilizar o regime de contratação. Então, houve a criação, por exemplo, de mais uma modalidade de dispensa de licitação para as contratações emergenciais. E uma das perguntas que mais nos tem feito recentemente é se, por exemplo, contratação de soluções de tecnologia poderiam se enquadrar nessas modalidades de dispensa previstas na Lei 13.979 para fins de contratação direta. Esse é um ponto bastante interessante. Vocês vão observar que há várias linhas de crédito do Poder Executivo Federal para o desenvolvimento de soluções de tecnologia, para contratações de produtos de tecnologia, para desenvolvimento de soluções que viabilizem testes em massa, para incentivos de startups, mas é sempre com foco dentro da perspectiva do contexto do Covid-19. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é muito importante. A outra observação que eu acho que é muito importante se fazer diz respeito à dispensa. O que é a dispensa? A dispensa nada mais é do que uma modalidade de contratação direta que é elegida por lei, ou seja, uma escolha do legislador dispensar a contratação em algumas hipóteses, porque ele entende que, eventualmente, o custo ou uma situação particular justifica essa contratação de imediato, ao invés de realizar um procedimento competitivo. Então, bens imóveis é algo que eu não vou mencionar, porque ele tem algumas particularidades e boa parte delas não se enquadra aqui no cenário do Covid-19, mas bens móveis a gente tem visto contratações acontecerem com bastante frequência, especialmente máscaras, produtos hospitalares, soluções de tecnologia. O Ministério da Saúde, por exemplo, está contratando várias soluções de inteligência artificial para desenvolvimento de testes em massa na população brasileira, e isso pode ser feito mediante dispensa de licitação. Segundo ponto irrelevante, eu tinha mencionado a 13.979,
ela prevê a possibilidade de que a dispensa ocorra em situações muito específicas, né? Então, situação de emergência, pontos de atenção, risco à segurança da população e contratações de parcela da população em atendimento à saúde. Então, esses são os principais aspectos aqui que justificam contratações no curso da pandemia. Então, vejam, nós observamos que ao longo de um determinado período é possível que alguns membros do Poder Executivo, seja ele municipal, seja ele estadual, tentem forçar a contratação por dispensa de licitação em situações que eventualmente não estejam previstas na legislação, mas muito mais com enfoque de tentar realmente realizar essas contratações. O que a gente recomenda aqui para boa parte dos nossos clientes é ter um cuidado com essas modalidades de contratação, tá? Quando eu falei um pouquinho sobre a flexibilização que existe por trás da Lei 13.979, que é a lei que regula todo o regime da pandemia, o que eu mencionei é que, por exemplo, para a contratação direta, por dispensa de licitação, sob a ótica da Lei 8.666 ou da Lei das Estatais, sempre era exigido um estudo preliminar, um procedimento prévio que amparava toda a escolha daquele formato. Na 13.979, isso muda. Com a situação de calamidade e com a situação de emergência, esses estudos preliminares acabam sendo desnecessários aqui sob a perspectiva da lei. Um outro aspecto relevante a mencionar é que essas hipóteses de dispensa de licitação estão restritas ao período em que durar o estado de emergência ou de calamidade. Então, no momento em que houver a revogação dos decretos de calamidade e de emergência, essas possibilidades de contratação por dispensa estarão também suspensas. Terceira observação relevante, as contratações por dispensa de licitação elas estarão limitadas a um período de 6 meses, renovados por outros 6 meses. Então, é importante que nos contratos celebrados, sejam eles de soluções tecnológicas ou outros, esteja muito claro, as empresas tenham em perspectiva que esses contratos terão um prazo curto, de maneira que dificilmente nós devemos ter discussões futuras de reequilíbrio econômico-financeiro, já que se trata de uma situação temporária. E, por último, o setor de tecnologia ele é muito familiar com a figura do termo de referência, os famosos TRs, né? Boa parte das contratações de soluções tecnológicas, seja pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais, se dão no formato de TR, no qual a gente tem lá uma delimitação muito específica dos requisitos que são utilizados para essa contratação. Além dessa delimitação do projeto simplificado e do projeto básico, a 13.979 estabelece ainda os outros requisitos que podem aparecer no TR, e é o que eu vou falar um pouquinho no próximo slide. Então, veja, o TR vai indicar claramente qual é o objeto, a forma simplificada da contratação, as estimativas de preço, enfim, indicar excepcionalmente que medidas podem ser utilizadas para essa dispensa de licitação. Então, esses são os principais aspectos que vocês vão observar aqui do TR. Ele tem um pouco dessa perspectiva de já indicar ao contratante tudo aquilo que será objeto dessa análise. Bom, questão de preço também é um ponto interessante. Os preços não estarão diretamente relacionados aqui à forma de contratação. Não necessariamente o preço mais baixo será aquele que fatalmente levará à contratação. É possível que, dependendo da situação e da escassez de determinados produtos, outros preços possam ser considerados aqui ao final. E aí vem uma grande novidade que nós identificamos na última semana, né? Na última semana foi editada a medida provisória 951, que criou uma novidade muito relevante no sistema de registros de preços. Por quê? Porque ele passou a possibilitar compras emergenciais por dispensa de licitação dentro do contexto da Covid-19, ou seja, eu posso ter aqui vários órgãos públicos dentro de um esforço de unificação e de uniformidade de preços e de contratação de soluções tecnológicas ou de outros produtos e serviços, acessando o sistema de registros de preços único do governo federal ou de um governo estadual, por exemplo, como São Paulo, que tem esse sistema de registro de preço unificado, para já oferecer e participar de pregões simultâneos ali. Então, essa é uma solução que vai permitir um pouco mais de objetividade, clareza e contratações com um prazo e uma delimitação de tempo muito mais específica. Próximo. Bom, e aí a gente entra um pouquinho no controle das contratações, né? O que a gente tem dito para boa parte dos nossos clientes é tomar um certo cuidado e não cair na sedução dessas contratações emergenciais e acabar realizando contratações de qualquer forma.
né? É muito importante que, apesar da dispensa dos estudos preliminares, vocês olhem para os processos de contratação com o mesmo rigor, com os mesmos procedimentos que costumam participar ordinariamente de uma licitação regida pela Lei 8666 ou pela Lei 13.303, a Lei das Estatais. As contratações emergenciais, elas realmente têm esse apelo relacionado à pandemia, mas é importante que não ocorram contratações atropeladas aqui, que não existam por parte dessas empresas uma falta de cuidado pontual com o que pode ou que não pode ser feito neste exato momento, sob pena de futuramente, numa análise do Tribunal de Contas da União ou dos Tribunais de Contas Estaduais, nós temos por parte de outros órgãos de controle também, como a Controladoria Geral da União e das estaduais e municipais, medidas sendo tomadas contra essas empresas. Lembrando que no âmbito do TCU já há uma secretaria designada para acompanhar as contratações que forem feitas ao longo da pandemia. Então, é muito importante que os cuidados sejam observados aqui. Bom, e aí entra um ponto que talvez para a indústria de tecnologia não tenha tanta relevância neste momento, mas eu achei relevante mencionar por conta de equipamentos, né? Equipamentos e soluções tecnológicas que, vinculados, por exemplo, a instituições de saúde, hospitais, clínicas, podem passar aqui por um processo de dificuldade. Então, requisições administrativas, talvez junto com doações, no próximo slide, vocês vão observar que requisições administrativas têm sido provavelmente o tema mais quente de toda essa pandemia. As requisições têm sido popularmente chamadas de confisco, o termo correto é requisição administrativa. A diferença da requisição para o confisco é que o confisco ele não é objeto de uma indenização posterior. A requisição de um respirador, a requisição de máscaras, a requisição de produtos de saúde, ela é sujeita a uma posterior indenização. A Constituição já tem uma previsão sobre isso em relação à requisição administrativa, exatamente para evitar a confusão dela com o confisco. Mas a Lei 13.979 previu outras modalidades em que nós temos identificado essas requisições. O que é importante ter em mente em relação à requisição administrativa? Se você faz parte de uma empresa de tecnologia que desenvolve respiradores ou que produz impressoras 3D para fabricar peças de respiradores ou de equipamentos médico-hospitalares, ou que se você tem aqui soluções tecnológicas que são oferecidas para essas instituições e que podem sofrer aqui uma requisição, o grande ponto que nós temos recomendado é um passo a passo, como vocês estão vendo nesse slide, que seja adotado aqui para exatamente resguardar a possibilidade de vocês futuramente pedirem essa indenização posterior. Então, o primeiro ponto, a requisição administrativa ela não pode ser evitada, não é possível se opor a ela, mas é possível instrumentalizar essa requisição de uma maneira tal que a indenização posterior ela seja melhor aferida, seja melhor viabilizada. E aí, no próximo slide, a gente acaba indicando alguns desses passos que são muito relevantes para que vocês adotem se depararem com uma situação de requisição administrativa. O primeiro é identificar quem é a autoridade responsável pela requisição. Então, se aparecer uma autoridade na porta da sua empresa, até por uma medida de compliance e medidas de natureza administrativa, não evitem a entrada. É importante aferir quem é essa autoridade, entender um pouquinho como se trata aqui, do que se trata esse decreto, tomar cuidado com falsos agentes públicos, tentar identificar efetivamente a origem do órgão que está emitindo esse ato administrativo. Entender quais são os produtos que estão sendo requisitados. Então, é importante compreender dentro do decreto o momento que ele foi editado, o horário que ele foi editado, a autoridade, a especificação dos produtos para identificar se eles correspondem àqueles que vocês têm condição de oferecer. E aí essa identificação pode ser feita por número de lote, data de fabricação, data de validade, fotografias, é muito importante se registrar dessa forma e, sobretudo, uma emissão de uma nota fiscal com uma observação de que esses produtos estão circulando ou estão saindo das dependências da empresa por força de uma requisição administrativa. Isso tudo seria ideal que tivesse documentado num termo de entrega desses produtos e se colhesse a assinatura do agente público responsável pela requisição para exatamente resguardar o futuro pedido de indenização posterior. Próximo. Bom, e aí o segundo tema que nós temos visto aqui no escritório, e aí já sob a perspectiva da legislação de corrupção e de direito público, é o tema de doações. Boa parte dos nossos clientes tem
atendido a esse apelo e essas dificuldades enfrentadas pelo setor público relacionadas às doações. Só que, apesar do espírito altruísta aqui de realizar essas doações e ser extremamente louvável que todo mundo faça isso, é importante que as empresas tenham cuidado ao momento de realizar essas doações para que se evite exatamente uma futura investigação ou situações de conflito de interesse. Então, primeiramente, o que a gente tem observado doações em âmbito federal, elas têm duas específicas regulamentações. O decreto 9764 e há 2 ou 3 semanas foi editado um novo decreto, o decreto 10.314, que regulamentou a forma como as doações seriam realizadas no âmbito da União Federal. E aí muitos de vocês talvez se perguntem, bom, mas o meu desejo é realizar uma doação para um município, que não tem nenhuma previsão normativa, que não tem um ato normativo específico regulamentando esse formato. Como é que eu devo realizar essa doação? A nossa recomendação tem sido, procure utilizar de parâmetro as doações em âmbito federal para seguir esse processo. Por que a gente tem dito isso? O Thiago reforçou muito bem na primeira parte. Nós estamos em ano eleitoral. Em ano eleitoral, é possível que a gente tenha uma doação feita por uma determinada empresa sendo confundida com a identidade de um agente público ou seja utilizada por um agente público ou um candidato como forma de promoção pessoal. Então, como o Supremo Tribunal já decidiu no passado que não é possível a doação de pessoas jurídicas para fins eleitorais, é muito importante que vocês instrumentalizem essas doações com um termo de doação. Sempre que possível, documentar essa doação por meio de um termo de doação ou de um contrato, no qual são previstas algumas hipóteses específicas, como uma cláusula de anticorrupção sólida, com uma menção, por exemplo, de que aquela doação será destinada a aquela finalidade específica e dentro do contexto do Covid-19, que ela não poderá ser utilizada para uma finalidade diversa, tá? E entender muito bem quem são os destinatários dessa doação. Se vocês querem doar efetivamente para o poder público ou para entidades, organizações da sociedade civil. Próximo. Se nós estivermos falando de doações... Oi. Tiago, só um segundinho, uma observação aqui, uma que me ocorreu agora, que acho que talvez seja útil para o pessoal. Quando você fala de controle, né, além do controle documental e contratual, né, ou seja, a cláusula específica, o termo de doação e tudo, a gente também tem visto e conversado com alguns clientes sobre medidas específicas e de controles que podem ser adotadas. Por exemplo, no setor de tecnologia, se você está doando alguma coisa que, por exemplo, pode ser acessada remotamente, uma das medidas que você pode adotar, por exemplo, é restringir o acesso a e-mails que tenham o domínio institucional do órgão público para o qual está sendo feita aquela doação. Então, a pessoa só pode acessar aquele serviço que está sendo doado se ela tiver um e-mail @, por exemplo, fazenda.gov ou @alguma coisa.gov. Esse é um exemplo de controle que pode ser adotado além das questões documentais e contratuais. Excelente. Assim, essa observação do Thiago, ela se encaixa com uma orientação que a gente tem feito, que é de evitar intermediadores, tentar se valer de ferramentas que permitam identificar diretamente quem é o destinatário no poder público responsável por receber essa doação. Então, em relação às doações feitas à administração pública, o que nós temos estimulado aqui e temos dito aos nossos clientes é que, sob a perspectiva da legislação de corrupção, o ideal é procurar fazer doações que a gente chama de doações puras ou doações sem encargo. Ou seja, aquelas doações que não envolvem um ônus, uma contrapartida por parte da administração pública, porque essas têm alguns requisitos mais importantes. Mas, independentemente da doação ser pura ou onerosa, o fundamental aqui é que vocês busquem realizar doações para órgãos e entidades da administração pública que, pelo menos, façam ou que tenham chamamentos públicos ou manifestação de interesse. Por quê? Porque essa é a forma por meio da qual esses órgãos acabam publicizando, dando publicidade, dando transparência às doações que eles estão recebendo. Isso é muito importante porque essa publicidade que é externalizada pelos chamamentos públicos e manifestações de interesse acaba se conciliando com um outro princípio muito relevante da administração pública, que é a ideia de impessoalidade, ou seja, que é a percepção de que aquela doação não está vinculada a um interesse específico de uma determinada empresa numa futura contratação, numa celebração de um aditivo posterior, ou seja, é uma doação efetivamente desinteressada,
feita por absoluta liberalidade. Então, as manifestações de interesse ajudam a dar publicidade, a publicidade vai levar à percepção de impessoalidade, transparência e moralidade aqui. E ao final, como a gente tinha mencionado, o ideal é documentar tudo isso num contrato ou num termo de doação, com previsão de não apenas cláusula anticorrupção, mas também uma cláusula de exclusão de responsabilidade a partir do momento em que a empresa realiza essa doação. E aí eu vou dar alguns exemplos. A gente tem visto aqui no escritório situações em que empresas doam, por exemplo, máscaras que não são máscaras certificadas pelo Inmetro, por exemplo, mas máscaras ou EPIs que são fabricados pela empresa ou produtos que são fabricados. A gente tem visto casos de álcool em gel. A Anvisa e o Inmetro relativizaram alguns dos requisitos de fabricação, mas foi editada uma medida provisória dizendo que, apesar dessa relativização dos requisitos de fabricação, ainda assim a responsabilidade civil pode ocorrer se esses produtos fabricados e não certificados ou com requisitos relativizados criarem algum tipo de dano a um destinatário final. Então, o que é o ideal? Prever uma cláusula de responsabilidade civil, na qual, a partir do momento de entrega desses produtos, a empresa não se responsabiliza pelo extravio, pelo uso indevido ou fora das finalidades daquele produto. Se for doação, por exemplo, e aí é importante também especificar o prazo de validade, se forem produtos perecíveis, para que também vocês não venham enfrentar nenhuma discussão dessa natureza. De maneira que, se a administração der uma destinação diversa daquela que vocês especificaram no termo, a responsabilidade civil somente seria devida contra a administração pública e a empresa estaria fora dessa cadeia em virtude da ausência de um nexo causal aqui entre uma coisa e outra. Algum exemplo bom disso aí, talvez, obviamente, não é algo que se aplique às empresas do setor de tecnologia, mas muitas empresas que querem doar produtos que têm prazo de validade próximo. E elas têm se preocupado em inserir nos termos de doação uma cláusula em que o poder público toma ciência de que a data de validade daqueles produtos é próxima e que, portanto, esses produtos têm que ser utilizados dentro de determinado prazo mais curto do que o normal. Isso é importante, né? A outra coisa que a gente tem mencionado, eu vou falar um pouquinho sobre isso na frente, já vou mencionar bem, é que boa parte da doação desses produtos, algumas empresas doam produtos que têm a sua identificação no próprio, com a sua logomarca nos próprios produtos. E muitos clientes têm nos feito apresentar a seguinte dúvida: bom, eu posso doar produtos com a minha logomarca ou com a minha publicidade? Isso pode gerar algum tipo de discussão futura? E a gente vai falar sobre isso no próximo slide. Bom, e aí vem os pontos do que fazer e o que não fazer, né? Então, eu havia mencionado, sempre que possível, olhar a legislação aplicável, entender se o ente público para qual vocês querem doar, seja ele federal, estadual, municipal, tem regras ou formas por meio das quais ele recebe ou ele conduz o seu procedimento de doação. Averiguar se a gente tem alguma hipótese de chamamento público ou manifestação de interesse para que a gente tenha condições de identificar a publicidade. E aí um ponto importante, né? Vários clientes nos perguntaram, bom, se eu fizer uma doação para uma fundação e uma associação, lembrando que as fundações, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. O Ministério Público é o curador de fundações. Então, é possível que no momento em que você faça uma doação, você peça ao Ministério Público para acompanhar a execução administrativa ou orçamentária se for uma doação em dinheiro. O que nós temos sugerido para boa parte dos nossos clientes é evitar doações em dinheiro, sempre que possível evitar. Mas aí vem a contrapartida de vários dos nossos clientes nos apresentar o seguinte ponto: mas eu não quero doar um equipamento médico ou uma máscara ou álcool em gel, porque eu tenho receio depois de ou não indicar um equipamento com as especificidades técnicas que podem ser utilizadas, ou indicar um equipamento que possa causar um dano a alguém. A gente teve um caso de um cliente aqui que nos disse que doou um equipamento médico, um respirador, e esse respirador estava sendo utilizado por 6 pessoas, quando no fim das contas um respirador deveria ser utilizado por uma pessoa propriamente dita. Outro que disse que o produto que ele tinha doado peças dele tinham sido retiradas para usar num outro equipamento. Então, é uma situação relativamente difícil, é por isso que a gente recomenda a delimitação da finalidade do que está sendo doado, seja um equipamento, seja de dinheiro, ou seja de bens perecíveis ou não. Eu acho que isso é bastante importante. Certificar que esses bens aí não sejam doados para fins publicitários. E aí, o que a gente diz como fins publicitários? O cliente não pode aqui, uma empresa não pode fazer uma doação e vincular essa doação à veiculação da marca dele em um espaço público. Ou seja, eu não posso aqui colocar a logomarca da minha empresa num outdoor ou
numa ponte ou num viaduto, ou em qualquer lugar que seja, dando transparência ou vinculando a imagem da empresa a essa doação. O ideal é que aqui ocorra uma doação completamente livre e desinteressada. Em alguns casos, essas doações que são veiculadas a fins publicitários e de propaganda podem resultar em problemas de natureza eleitoral ou ser consideradas um patrocínio, o que pode despertar aqui a atenção de órgãos de controle e fiscalização como o Ministério Público, TCU e Controladoria Geral da União. Um outro ponto relevante é entender aqui se essas instituições para as quais vocês estão doando aqui tem alguma investigação em curso perante Ministério Público, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. E sempre que possível, o que a gente tem sugerido aos nossos clientes é colocar também uma cláusula na qual haja uma obrigação de prestação de contas de que aqueles bens ou os valores que foram doados foram empregados nas finalidades estipuladas no termo de doação, sob pena de reversão. Tá? E aí a pergunta que muitos têm feito, bom, e se lá no futuro nós identificarmos aqui uma hipótese de desvio ou de prática de um ato de corrupção em virtude? Acho que a empresa, como forma de se precaver, ela deveria pegar o termo de doação e apresentar aos órgãos de controle para que futuramente ela não seja aqui, caso a caso, é claro que é importante se realizar essa análise no caso concreto, para que ela não seja aqui colocada numa situação de exposição. Então, como última sugestão que nós temos feito é de efetivamente prever aqui uma realização de uma prestação de contas ao final. Próximo slide. Ocupação temporária, né? Essa ocupação temporária também, eu não vou me alongar muito, a ocupação temporária tem sido mais realizada a bens, né? Vocês têm observado aí a situação dos hospitais de campanha feitos em estádios de futebol, mas também a ocupação temporária de alguns bens desocupados em que o poder público tem feito o possível para utilizar esses imóveis como forma de alocar pessoas que estão sujeitas aos sintomas do Covid. O ponto da ocupação temporária é muito parecida com a requisição administrativa, né? Mas ela está mais relacionada aqui a bens imóveis. Essa seria a principal distinção e sujeita à indenização posterior também. Bom, acho que com isso a gente conseguiu cobrir aqui boa parte das nossas preocupações, sejam elas sob a ótica da legislação anticorrupção, legislação da lei de licitações, a legislação própria da pandemia, e a gente deixa vocês aqui super à vontade para endereçar as perguntas que vocês eventualmente tenham. Enquanto o pessoal tem o tempo hábil aí para ir formulando as perguntas, só uma informação, acho que inclusive tem tudo a ver com o propósito do webinar, com o tema. A ABS, ela disponibiliza para os seus associados alguns conteúdos, enfim, e nessa situação de crise, justamente para colaborar com o mercado e para auxiliar que todas as empresas fiquem numa situação regular e com relação à compliance, etc., nós disponibilizamos, não só para os associados, mas para o público em geral, um template, um modelo de política, para a criação de uma política para o teletrabalho, né? Porque como nas últimas semanas a maioria das pessoas está trabalhando em home office, nós acreditamos que mesmo ao final da crise, isso vai se tornar uma prática mais frequente, né, no mercado, mais comum no caso. Então nós resolvemos desenvolver então esse modelo com umas diretrizes que provavelmente vai auxiliar aí muitas empresas para regularizar essa situação. Então eu vou até disponibilizar para vocês aqui através do chat o link para acesso a esse documento. Espero que seja útil a todos. Eu acho que é importante também a gente falar a respeito da relação com empresas concorrentes, né? Então, há estudos que demonstram que há uma correlação entre o aumento de casos de violação de regras antitrust, prática de corrupção em situações de crise. Então, tendo isso em vista, quais as medidas que vocês entendem serem cabíveis para evitar que a crise não seja interpretada pela área comercial como um salvo-conduto para o descumprimento pontual das normas antitrust estabelecidas pela Lei 2.529? Vocês têm alguma dica, alguma sugestão nesse sentido? Dica especificamente do que, perdão, Carolina?
Sobre essa situação, Thiago, de que a gente entende, há estudos, né, dizendo que a crise ela leva as pessoas a entenderem que há exceções e que violações podem ser praticadas. Então, com relação à relação das empresas com os concorrentes, ah, o que vocês acham? Quais seriam as medidas cabíveis para evitar que a crise não seja interpretada pela área comercial? Não, sim, sim, é importante, sim, é essencial a gente saber porque o que eu acho que pode ser feito aqui é algo bastante relevante, né? Para evitar que nós tenhamos problemas entre concorrentes, né? Durante essas contratações diretas, apesar da liberação por parte da Lei 13.979 desses procedimentos preliminares, desses estudos preliminares, é importante que aquele procedimento prévio que eu mencionei, Carolina, ou seja, entender se efetivamente o produto contratado se enquadra nas situações de emergência previstas no contexto do Covid. Por quê? Se eventualmente a gente se deparar com algum órgão público, o chefe do Poder Executivo Municipal ou de alguma secretaria tentando contratar, por exemplo, soluções tecnológicas que não tenham qualquer relação com a pandemia, fatalmente um concorrente vai vir e tentar impugnar uma contratação como essa, e isso pode desencadear algum tipo de investigação posterior. Então, o que eu acho que é muito importante aqui, por parte de quem vai participar de uma contratação direta agora, é entender se o produto que está oferecendo tem direta conexão, tem direta correlação com o contexto da pandemia do Covid-19 e com um contexto previsto na 13.979. Um bom indicativo para isso seria entender se os seus serviços, por exemplo, são serviços, o órgão que está contratando é um órgão que presta serviços essenciais. Vou dar um exemplo. Data Center. Data Center é considerado pela 13.979, pelo decreto que regulamenta os serviços de telecomunicação, serviços de processamento de dados, são considerados pela Lei 13.979, pelo decreto que regulamenta essa lei, como serviços essenciais acessórios, ou seja, eu não tenho como ter a polícia ou os bombeiros ou o SAMU ou um hospital funcionando sem que todo o serviço de suporte e infraestrutura de tecnologia esteja completamente disponível. Então, eventualmente, a contratação, a ampliação da contratação, o suporte técnico para essas atividades, ela pode ter a sua contratação dispensada dentro da perspectiva da Lei 13.979. Eu acho também, queria acrescentar aqui um ponto, que são duas coisas que eu vejo aí. A primeira delas como a gente mencionou, é continuar reforçando as mensagens e a importância de cumprimento das políticas internas durante o período da crise. Então, não só as questões de compliance específicas de relacionamento com o poder público, como o Thiago bem mencionou, mas também empresas que tenham regras específicas sobre relacionamento com concorrentes, esse é o momento para você reforçar essas regras. E as autoridades estão de olho nisso. Por exemplo, o CAD, na semana passada, publicou no seu site um apoio à carta da ICN, que é da International Competition Network, falando exatamente sobre isso. Olha, que as autoridades públicas de controle da concorrência estão atentas a essas necessidades, estão atentas a essas potenciais questões de cooperação entre concorrentes em momentos de crise, mas que isso não deve afetar o preço, isso não deve criar incentivos para uma cooperação que vá além daquilo que é permitido, especificamente para responder a essas necessidades do momento de crise. Então, são duas coisas. Uma é manter a comunicação e reforçar essas mensagens da importância de que o relacionamento com concorrentes nesse momento de crise se paute pela legislação e pelas melhores práticas e ficar atento para como as autoridades concorrenciais, no caso do Brasil, o CAD, vem se manifestando a respeito dessas necessidades de cooperação e dos cuidados que devem ser tomados pelas empresas se for necessário cooperar com um concorrente. Perfeito. Acho que talvez seja interessante a gente abordar uma outra questão, mais uma vez relacionada a essa situação de crise. A gente sabe que muitas empresas vão ter problemas financeiros, até eventualmente para continuar a operar. E nesse cenário, operações de M&A vão ser importantes instrumentos e mecanismos de preservação para que essas organizações possam sobreviver e superar esse momento de crise, né? E, consequentemente, por situações emergenciais, por se tratar de uma questão atípica, algumas falhas de procedimento podem acontecer nesse momento
Vocês entendem que isso deve ser observado de uma maneira diferente do que as regras de compliance das respectivas empresas já prevêem? Alguma informação relevante nesse sentido? Isso é um bom ponto, né? Essa observação sua é bem interessante, Carolina. A gente vai ter, depois que essa pandemia passar, uma onda de M&As muito grande. E o que a gente já viu no passado, na época da Operação Lava Jato, é algo que provavelmente pode se repetir aqui. Ou seja, empresas que naquele momento não se atentaram para os cuidados de compliance, de contratação pública, e isso foi aparecer posteriormente numa due diligence de um M&A. Então, vejam o quanto os cuidados e aquelas observações que o Thiago fez de não diminuir a atenção no regime de governança e ética corporativa, no acompanhamento da execução dos programas internos de compliance, porque isso pode futuramente criar um ponto de atenção numa due diligence no futuro, num projeto de M&A. Ou seja, eu posso ter aqui uma empresa com uma dificuldade adicional que ela poderia muito bem ter suavizado ou não ter enfrentado se ela tivesse, no curso da pandemia, adotado ou seguido os seus processos de controle interno para evitar exatamente que uma situação como essa acontecesse. Então, olhando para o futuro, para a recuperação econômica de boa parte dessas empresas, é muito importante que vocês consigam manter os mesmos patamares de controle interno para exatamente evitar problemas no futuro que venham a causar até mesmo uma própria desvalorização, uma percepção de que a empresa não tem um regime de ética corporativa e uma governança sólida. E se for absolutamente necessário alguma adaptação, que essa adaptação seja bem documentada, ou seja, que o racional adotado para fazer essa adaptação seja adequado. Perfeito. Bom, gente, eu acredito que a gente tenha abordado todos os pontos, respeitando o horário, né, do nosso webinar. Não sei se o Thiago, o Jabor, o Sombra, enfim, tem mais alguma observação adicional. Da minha parte, eu queria mais uma vez agradecer, em nome da ABS, essa parceria. Foi excelente o conteúdo. Nós planejamos, inclusive, fazer isso mais algumas vezes, tratando de outros temas, né? Thiago, a gente já conversou a respeito, então próximos webinars aí a gente vai mantê-los informados. Obrigada a todos pela participação. Se vocês quiserem finalizar, por favor. Eu só queria agradecer a ABS, Carolina, é uma parceria longa que nós temos com vocês. Nós acreditamos que após a superação dessa pandemia, o setor de tecnologia vai sair ainda mais forte. Acho que talvez seja o setor com mais oportunidades, mas é importante que essas oportunidades venham acompanhadas de cuidados de compliance muito sólidos aqui, exatamente para evitar que um dos setores mais propensos a sair fortalecido desse cenário de dificuldades não caia aqui, por exemplo, em tentações como essas, como eu mencionei, dos riscos relacionados a contratações diretas, emergenciais, de soluções tecnológicas ou a doações propriamente ditas. Então, o que a gente queria dizer é continuar com os processos e os controles internos sólidos para que a gente consiga passar por essa crise de uma forma tranquila e segura e após esse processo, no revigoramento do cenário econômico, que vocês consigam se posicionar ainda melhor no mercado. Eu também só tenho a agradecer a você, Carolina, e a ABS por abrir esse espaço para a gente, ressaltar a importância da manutenção das atividades de compliance e a proximidade, né? As empresas precisam estar próximas dos seus funcionários, precisam estar reforçando as mensagens, precisam atentar para esses pontos. E no mais, só agradecer a vocês e as pessoas que acompanharam o webinar e aí os nossos desejos de que todos permaneçam bem e saudáveis. Sem dúvida. Acho que só para finalizar também, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser tirar alguma dúvida, nossos e-mails foram disponibilizados. Então, os participantes fiquem à vontade para entrar em contato conosco. A gente está à disposição. Obrigada a todos, bom dia e bom final de semana.